a cada uma de vocês. E no meu tempo eu consegui exercer o papel principal que o Senhor Deus, Ele confiou a mim, que foi cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo lá no Dodge. Vou dizer que éramos pessoas com temperamentos diferentes, jeito de ser diferente. Ele tem a maneira dele, eu tenho a minha maneira, mas debaixo de oração, debaixo da orientação divina, o Senhor Deus, Ele me ajudou a conduzir a minha casa. Eu, como esposa de Lapidete, eu exercia a função de juíza. E essa função, ela foi acontecendo naturalmente na minha vida. As pessoas me buscavam. As pessoas iam até mim buscar conselhos. E o Senhor, Ele me deu uma sabedoria sobrenatural, porque em mim estava a unção de Deus para resolver, orientar, aconselhar. Eu não orientava nenhum israelita sobre a minha própria opinião, sobre aquilo que eu achava. Mas sempre quando alguém me procurava pedindo um conselho, uma orientação, eu buscava em Deus, eu buscava na palavra de Deus, e o Senhor me iluminava, e o bom conselho vinha. Amém. Para aquelas pessoas. Aleluia. Vinha direto dos céus. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor, Ele levanta mulheres conselheiras também. Amém, Jesus. Mulheres que são capazes de aconselhar. Vocês estão mais do que preparadas. Aleluia. Porque vocês abriram o coração para o eterno. Glória a Deus. Vocês abandonaram o pecado e escolheram ter uma vida com Ele. E quando temos uma vida com Ele, algo nos acuda. Nós queremos agir como Ele age. Glória a Deus. Logo temos o coração do eterno. Logo somos tomadas pelo Espírito desse Deus que é eterno. E somos capazes sim de dar bons conselhos espirituais. Amém. Aqui há mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E por ser cheia da unção do Espírito de Deus, como as pessoas viam algo diferente em mim, porque viam que não procedia de mim mesma, elas me procuravam. Daí então me veio esse título, né? Esse cargo, Juíza de Israel. Amém, Jesus. Vocês têm noção disso? Em uma época em que a mulher não tinha voz, em uma época em que só o homem ele tinha um cargo, um status, e o Senhor se lembra de mim, Amém, Jesus. e o Senhor me vê, e o Senhor enxerga o meu coração, e o Senhor enxerga a minha devoção. E eu comecei então a exercer antes mesmo de ti. E todo Israel vinham até a mim me procurar. Naquela época de opressão, de jugo pesado, uma certa escravidão. Mas o meu povo mereceu. O meu povo se afastou do eterno. E você vai perguntar, Débora, mas aonde você atendia todo esse povo? Como você conseguia? Que vigor? Que disposição é essa? De mim mesma, minha
minha mãe não poderia fazer nada. O vigor, a disposição veio do alto, amém? Amém. Glória a Veio Deus. de Deus. É quando você entende, mulher, que de você mesma você não pode. Mas que se hoje você está de pé, se hoje você ora, se hoje você louva, se hoje você caminha, se hoje você faz a obra, é porque uma força maior está sobre a sua vida. Aleluia. E é o eterno. Glória a Deus. Vem do Senhor. Aconteceu comigo. Acontece com você. E aonde eu atendi essas pessoas, gente, acredite, eu morava, eu lembro muito bem da minha casinha, porque eu amava a minha casinha. E eu lembro dela com muita saudade. O coração chega a apertar, porque é o meu lar. E a minha casa, ela ficava em cima das montanhas, entre as montanhas de Ramá e Betel. Da minha casa, eu avistava as ruínas de Jericó. As lágrimas me vinham nos olhos. E me permita chorar nesta noite com vocês, porque em um momento de opressão, a qual meu povo por 20 anos sofreu, com a dura mão do rei Jabim, eu certa hora estava no meu lar, naquela montanha, e avistava Jericó. E quantas vezes eu orei olhando para as ruínas de Jericó e pensava e orava e dizia: se Deus, Ele usou Josué e seus guerreiros e rodearam aquele muro de Jericó e com o brado e com as trompetas, aquele muro veio ao chão, aquela muralha veio ao chão e Jericó foi destruída, o sobrenatural aconteceu. Eu, em meu coração, nas minhas orações, eu falava: Deus, Ele pode nos livrar das mãos desse rei Jabim. Amém. O Senhor pode libertar o meu povo. O Senhor pode nos livrar desse sofrimento. Eu orava assim, olhando para as ruínas de Jericó. Amém, Jesus. Da minha casa eu tinha essa vista linda da promessa de Deus que se cumpriu para os israelitas. Enquanto eu via a dor do meu povo, eu olhava para as ruínas de Jericó e a esperança nascia em meu coração. Aleluia, Jesus. E eu pedia: Deus, faz de novo, que o sobrenatural aconteça de novo. Em nome de Jesus. E o povo hebreu, o povo de Israel, eles subiam até a minha casa. Esse aqui é o meu quintal. A terra, esse chão terroso, as gramas, a palmeira de Débora. Eu não aconselhava dentro da minha casa por questão de sabedoria, porque nós mulheres precisamos vigiar. Porque eu aconselhava tanto mulheres quanto homens também. E se eu recebesse, já pensou, algum homem dentro da minha casa, o que as más línguas poderiam falar a meu respeito? Então, com a sabedoria do alto, o Senhor me permitiu que eu aconselhasse o povo debaixo de uma palmeira. Amém, Jesus. E essa era a minha vida. Debaixo desta palmeira, todos os
cuidando de pessoas. Todos os dias eu estava cercada por pessoas, cada uma com um dilema diferente, um problema diferente, situações muito delicadas, gravíssimas, outras nem tanto assim. Como eu estava envolvida com as pessoas. O Senhor me separou para cuidar de pessoas, para aconselhar pessoas, para ajudar causa de pessoas. Hoje em dia eu vejo mulheres com chamado que Deus separou e que estão cansadas de pessoas. Mulheres que olham e a humanidade está tão ruim, o ser humano está tão ruim, que algumas mulheres de Deus chegam a pensar: eu vou servir a Deus, mas só a Deus. Eu vou me relacionar só com Deus. Eu não quero mais saber de pessoas, porque as pessoas nos decepcionam, nos frustram, as pessoas são mais, eu não quero mais. Mulheres têm deixado esse ministério para trás. Mulheres têm entrado dentro da caverna, estão desistindo de pessoas. Mas servir a Deus diz logo sobre relacionar-se com pessoas. Não tem como servir a Deus, dizer que serve a Deus, que ama a Deus, que se relaciona com Deus, mas que não deseja se relacionar com as pessoas, andar no meio das pessoas, tratar pessoas. Deus, Ele deseja usar você, mulher. Voltando ao meu lar, onde eu moro, que é em cima, de uma montanha, Deus teve todo um carinho comigo, Débora, porque Deus me colocou no alto. Deus me abrigou no alto de um monte, mas não para ser vista, não, mas para ser escondida nele. Amém, Jesus. Vocês, mulheres, eu acredito que já foram a algum prédio e talvez já subiram lá no mais alto andar. E eu acredito que algumas tenham olhado para baixo. E olhando para baixo, vocês têm aquela visão ampla, de tudo que está acontecendo. Mas você que está bem lá em cima, bem lá no alto, você consegue ouvir a voz das pessoas? Diga sim ou não. 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 Deus, nesta noite, Ele te coloca no alto. Deus, nessa noite, Ele te coloca no lugar mais alto, assim como Ele fez comigo, não para você ser vista, mas para você ser guardada nele. Aleluia. Ele te coloca nesta noite no lugar mais alto, assim como Ele colocou, para que você possa estar acima dos comentários, para que você possa estar acima das conversas, para que você possa estar acima daquilo que pode chegar ao teu ouvido e te fazer parar. Amém, Jesus. Deus te coloca em um lugar alto nesta noite e Ele esconde você lá. Aleluia. Ele esconde você debaixo das asas dele. Receba isso na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. voltando, as pessoas elas subiam, não era fácil subir a montanha.
Não era fácil escalar a montanha, mas se fazia o necessário para aquelas pessoas, homens e mulheres, porque eles precisavam de uma resposta, eles precisavam de uma ajuda. Então eles vinham até a mim, eles vinham até a calmeira de Débora, buscar conselho, buscar juízo. Débora já estava lá em cima, eu lá em cima, meu lar lá em cima. Talvez você, como mulher, já esteja no topo da onde Deus quer que você esteja. Amém. E talvez você diga: eu quero tanto que meu filho suba comigo, Senhor. Eu quero tanto que meu esposo suba comigo, ó Deus, esteja também lá em cima do topo, juntamente comigo, guardados contigo em ti. Há mulheres que, por conta que um ente querido ainda está lá embaixo, há mulheres que descem também. Meu esposo, ele não quer subir a montanha e habitar comigo ali onde Deus escondeu. Então eu vou ficar com meu esposo, eu vou descer, eu vou ficar com meu filho, porque eu não quero ficar sozinha, Senhor. Mas olha o bom conselho de Deus através da vida de Débora nesta noite da sua vida. Permaneça onde Deus te colocou. Aleluia, Jesus. Permaneça no pico da montanha. Permaneça escondida em Deus. E ali na montanha, ore: Deus, eu estou aqui no alto, no centro da tua vontade. Mas, Senhor, eu quero que o meu esposo ele venha comigo. Aleluia. Senhor, eu quero que os meus filhos venham comigo. Senhor, eu preciso que a minha parentela esteja comigo nessa visão. Amém. Na visão do teu reino, no centro, Senhor, da tua vontade. Não desça, mulher. Não desça. Aleluia, Jesus. Você está se sentindo tentada a descer, a parar, a largar. Em tempos difíceis, eu continuei. Glória a Deus. Esposa de lapidote, dona de casa, juíza, todos os dias julgando a causa do povo, debaixo de um conselho sábio vindo dos céus, que não partia de mim. Eu me disponibilizei para Deus. Ai, poderia tão somente estar na minha casa. Eu poderia fazer como qualquer das outras mulheres da época, já que mulher não tinha voz, não eram valorizadas mesmo. Eu poderia me acomodar naquilo, mas não quero. Eu quero ser somente a esposa de lapidote. Mas aí eu tenho agora um cargo, uma profissão, juíza de Israel, uma mulher que trabalha fora. Mas tem algo muito além. A Bíblia diz, e muitos me conhecem, como Débora, a profetisa. Amém. Uma mulher que era usada por Deus em um tempo em que os homens não eram mais usados pelo Senhor. Em um tempo em que os homens não ouviam mais a voz de Deus. Em um tempo a qual a fraqueza dos homens, dos sacerdotes, foram expostas. Os homens se esconderam na minha época. E Deus me levantou como a primeira juíza e como profetisa, como mãe de Israel. O povo vinha até a mim com muitos questionamentos, pedindo ajuda, socorro. E o povo já não aguentava mais a opressão e chegaram a mim e falaram: Débora, nós já não aguentamos mais.
E eu orientei o povo a clamar ao Senhor. Eu falei, povo de Israel, vamos clamar ao Senhor. E em seguida, eu pedi para que chamassem o comandante de Israel. E o comandante de Israel, ele veio até mim. E o Senhor me usou para falar para o comandante de Israel: olha, você vai reunir 10.000 homens. E você vai ao encontro do comandante do exército da Síria, o tal de Cícera. E eu vou entregar nas suas mãos o reinado de Jabim. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu? Inesperado. O comandante do exército de Israel, ele olha para mim e ele diz: Débora, se você não for comigo à guerra, eu não irei. Nesse momento, meu coração tremeu. Porque o comandante de Israel, ele não me chamou para que eu viesse empunhar uma espada. Não isso, eu lutar na guerra. Mas ele sentiu segurança em mim, em estar presente, para que no momento em que ele estivesse guerreando, eu estivesse ali do lado dele, Amém. orando e intercedendo. Eu pensei, como pode? Além de dona de casa, além de juíza, de estar todos os dias ajudando a causa do povo, o comandante do exército, ele faz questão da minha presença na guerra. Mesmo Deus falando que ele iria vencer. Mas mais uma vez, o Espírito de Deus veio sobre a minha vida. Amém, Jesus. E eu olhei para o comandante do exército de Israel e disse: olha só, eu vou com você, mas não vai ser pelas tuas mãos que vai vir a destruição do exército inimigo, mas será pela mão de uma mulher. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mulheres de fé, Aleluia, Jesus. mulheres de valor, Glória. mulheres que dobram os joelhos, mulheres que não desistem, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, mulheres que têm fibra, mulheres que têm convicção do teu chamado, Aleluia, Jesus. mulheres que sabem quem elas são em Deus. Glória a Deus. Toda a minha vida eu sempre soube quem eu era em Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Você sabe quem você é em Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Fomos para a guerra. O exército inimigo perdeu a guerra. Jabim foi destruído. Eles tinham 900 carros de ferro. Todo o exército inimigo foi destruído. O rei que assolava Israel por 20 anos, ele foi destruído. Glória a Deus. Cícera, o capitão do exército, quando ele viu que o exército dele foi confundido e destruído, ele fugiu. E há relatos na Bíblia que eu sei que ele fugiu e ele chegou em uma tenda. E naquela tenda havia uma mulher de fibra, uma mulher corajosa.
E esse comandante chegou para aquela mulher e disse: me dá um pouco de água. Ela levou ele, introduziu até a tenda dela. Ao invés daquela mulher dar água, ela deu o quê? Leite. Se ela dá água para o comandante Cícera, ele desperta e fica mais vivo. Mas um homem cansado da batalha, com fome, com sede, você dá um leitinho bem morninho, ele vai relaxar e ele vai dormir. Olha que estratégia forte daquela mulher de Deus. Cícera dormiu. Ele disse para aquela mulher: fique na porta da tenda e não deixe ninguém entrar, porque eu vou dormir, eu vou descansar. Essa mulher de Deus, enquanto ele dormia, essa mulher de Deus lá no meu templo, ela pegou uma estaca. Enquanto ele dormia, ela pegou essa estaca, ela foi lá na fonte, na cabeça dele na fonte, e ficou aquela estaca na fonte, na cabeça do comandante Cícera. E ele morreu. Alguém quer falar assim, gente? Aquela mulher, ela era uma nômade. Ela vivia, de lugar em lugar, montando tendas. Então logo ela tinha habilidade para montar tenda, para martelar. E olha essa mulher usando aquela habilidade de desmontar tenda, de saber manusear bem uma estaca, talvez uma marreta daquela época. Muito obrigada. E com um único golpe, aquela mulher, ela tirou a vida do comandante do exército da Síria. Deixa o Senhor usar a tua habilidade em momentos de guerra. Em momento de guerra, não se desespere. Eu não me desespero. Amém, Jesus. A minha irmã, que tirou a vida do comandante do exército da Síria, ela não se desesperou. No momento de guerra, no momento do aperto, ela agiu. Aleluia. No momento de guerra e no momento de aperto, eu, Débora, agi. No momento de guerra, no momento de aperto, no momento da batalha espiritual, o que você faz, mulher? Amém, Jesus. Você se cala? Você se desespera? Você vai para a caverna? Ou você permanece lá em cima, no culto monte, Aleluia. escondida em Deus, guardada em Deus, em jejum, em oração, na intercessão, Glória a Deus. fazendo a vontade de Deus? Eu vivi muitas coisas. Eu passei por muitas coisas. E eu entendo que nessa noite, que mulheres aqui também passaram também por muitas coisas. E viveram muitas coisas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Chegou a hora de você voltar para a sua palmeira. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Chegou a hora de você continuar no lugar onde Deus te colocou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chegou a hora de você colocar em prática aquilo que Deus quer que você coloque em prática. Aleluia.
Chegou a hora de você colocar em prática a sabedoria que vem do alto. Glória, Senhor. Chegou a hora de você colocar em prática os bons conselhos que vêm dos céus. Chegou a hora de você plantar a sua própria palmeira. Aleluia, Jesus. E não ficar mais à sombra da palmeira dos outros. Tenha a sua palmeira. Aleluia. Tenha o seu espaço. E exerça aquilo que o Senhor Deus lhe entregou nas suas mãos. Glória a Deus. Eu posso deixar você aqui um pouquinho sobre a história da minha palmeira. Mas o Senhor deseja que você plante. Glória a Deus. Deus deseja que você regue a sua palmeira. Aleluia, Jesus. Deus deseja que a sua palmeira ela cresça. E que debaixo da sombra dela você se abrigue e receba outras pessoas. E cuide de outras pessoas. Então você pode fazer a obra do Senhor de diversas maneiras. O Senhor me escolheu como juíza. O Senhor me escolheu como profetisa. O Senhor me separou como esposa do lar. E no meu tempo eu pude fazer essa obra com excelência. E quando eu digo isto, eu não digo isso de mim mesmo, mas está registrado aí nas Escrituras. E vocês podem ler quantas vezes sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, sobre o que eu passei, sobre o meu testemunho de vida. O meu tempo, ele passou. Eu estou lá no passado. Esse lugar aqui não é meu. Esse lugar aqui não me pertence. Esse tempo não tem nada a ver comigo. Tem a ver contigo. Aleluia, Jesus. Esse tempo é seu. Glória a Deus. Essa geração é sua. Oh, aleluia, Jesus. Que você possa marcá-la de alguma forma. Para quando você um dia passar como eu passei, como Isabel passou, que pessoas, que gerações futuras possam lembrar e dizer: olha, teve um tempo em que uma mulher chamada Rosângela, uma mulher chamada Edinalva, houve um tempo em que uma mulher chamada Glaucia, houve um tempo em que uma mulher chamada Raquel, houve um tempo em que uma mulher chamada Nara, Amém, Jesus. houve um tempo em que uma mulher chamada Gabriela, olha, houve um tempo tão glorioso quando uma mulher que se chamava Cláudia, uma jovem que se chamava Júlia, houve um tempo de uma jovem que se chamava Rebeca, uma criança que se chamava Alice, um menino que se chamava Nicolas, houve um tempo de uma mulher que se chamava Verônica. Houve um tempo uma mulher que se chamava Vanessa. Houve um tempo de uma mulher que se chamava Simone. Amém. Houve um tempo de uma mulher que se chamava Jéssica. Houve um tempo de uma mulher que se chamava Guaraciara. Oh, meu Deus. Houve um tempo de uma mulher que se chamava Iana. Houve um tempo de uma bebê que se chamava Nicole. Houve um tempo de uma menina que se chamava Betina. Houve um tempo em que elas falavam de Deus. Houve um tempo em que elas oravam e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Houve um tempo em que essas mulheres faziam caridade, eram mulheres misericordiosas. Houve um tempo, e o nome dessas mulheres não estão na Bíblia.
Bíblia, igual da Ruth, igual da Débora, igual da Isabel. Mas o nome de cada uma delas já estão registrados no livro da vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Porque o seu nome não